Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Provérbios 11, versículo 1. Este ditado, escrito há cerca de 3.500 anos, vem sendo divulgado à exaustão até os dias de hoje. Os cristãos sabem de cor e salteado o conteúdo deste provérbio. Atribuído a Salomão, o presente provérbio visa alertar o interlocutor de que Deus estaria condenando a balança enganosa. E nos dias de hoje, os cristãos, sobretudo os líderes, têm se esforçado para seguir esta premissa? É o que nós veremos nesse vídeo, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a cada um de vocês que está do outro lado assistindo a mais este vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Denilson Douglas e eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão. E o canal trata sobre diversos assuntos relacionados à religião, agnosticismo, política, ateísmo, filosofia, atualidades e um pouco de cada coisa para deixar você sempre bem informado. Se você ainda não é inscrito no canal, gostaria de pedir por gentileza que você se torne um inscrito, uma inscrita do canal. Porque quando você faz isso, você se torna um inscrito ou uma inscrita do canal, você aumenta a nossa comunidade e o alcance dos vídeos do canal aumenta consideravelmente. E considere a possibilidade de tornar-se um membro do canal para ter direito a vantagens exclusivas que o Vigilante da Razão traz somente para você. E, de repente, Denilson, eu quero te ajudar de alguma forma a você manter, pagar a luz, pagar a internet, comprar equipamentos novos. Como é que eu faço? Você tem a possibilidade de me ajudar de forma voluntária, com qualquer valor, fazendo um Pix para a chave que passa aqui no seu vídeo, vigilantedenilson@gmail.com. E você vai tornar muito mais interessante o meu trabalho, vai me motivar a criar muito mais conteúdo semelhante a esse e melhorando a cada dia. Então, muito obrigado a você que já faz esse trabalho de parceria, que já promove essa ponte entre o canal e o público que, assim como você, gosta desse conteúdo. Então vamos direto para o vídeo de hoje, porque no vídeo de hoje eu quero tratar sobre balança enganosa. Cristãos que pecam, corrompem, são corrompidos, pagam propina, traem, cometem improbidade, matam, agridem, são gananciosos, tendenciosos, entre outros desvios de caráter e de personalidade, já não são novidade para nós. Todos nós sabemos que basta haver 2 ou 3 reunidos em nome de questões de fé para os problemas começarem a surgir. Antônio de Souza, até então pastor da Igreja Quadrangular do bairro Planalto, contou por meio de áudio que ficou ferido após impedir a entrada de outros líderes da igreja no templo. Segundo o pastor, a confusão teria começado porque ele solicitou o desligamento da Igreja Quadrangular por discordar das diretrizes financeiras e políticas da instituição. Disse ainda que pastores de outros templos teriam feito o mesmo. De acordo com esse representante da Igreja do Evangelho Quadrangular, que aparece nas imagens feitas ontem, o problema teria sido causado porque o pastor queria se desligar da igreja, mas permanecer com o imóvel. Porém, segundo o representante, os equipamentos e a conta bancária da Igreja do Planalto pertencem à sede administrativa. O patrimônio pertence à Igreja do Evangelho Quadrangular. E em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a Igreja do Evangelho Quadrangular ela é mantida por doações de dízimos, de ofertas. E o que nos dá legalidade de arrecadar estas doações é o Estatuto da Igreja, que demonstra quem realmente cuida dessa propriedade. Inclusive, existe um saldo naquela igreja ali de R$100 mil que ele vai ter que prestar conta também, ele será notificado. Seria muito fácil eu vir arrecadar dízimos, ofertas, passar 10, 15, 20 anos num lugar e depois falar, não, eu quero isso aqui para mim. Que foi o que o pastor deu a entender, que ele não entregou, inclusive na carta que ele enviou, ele coloca aqui, eu quero desligamento da minha igreja. A igreja não é dele. Ah, agora eu entendi. E nem me venham falar sobre a direção divina que guiaria todos os
passos dos homens e mulheres de Deus na caminhada até a Canaã celestial, que sabemos que nem eles acreditam nisso. Quando sentem-se ameaçados, eles nos caçam, nos encontram e podem nos matar, sem dó e piedade, viu? O cenário é esse, salvas algumas exceções, há brigas de religiosos entre os próprios corredores ou fachadas brilhantes das congregações. Mas e daí? Para quem não faz parte do sistema religioso, a indiferença poderia ser uma opção, mas basta uma análise mais generalizada para a gente perceber que a coisa diz mais respeito a nós do que muita gente pensa. Vamos fazer a oração aqui? Bom, então eu vou lhe esperar. Você não fica com o jogo comigo, não. Eu vou bater um papo aí. Vai pedir para hoje. Tá, mas já vamos combinar com você. Tá? E aí você vai. Pai, eu quero te agradecer por estarmos aqui. Sabemos que nós somos falhos, somos imperfeitos, mas o teu sangue, Deus, purifica tudo pecado. Pai, nós somos gratos pela vida do irmão, por simplesmente bênção para as nossas vidas, para essas cidades, porque o Senhor contempla a questão do seu coração. Tantas são as investidas, Senhor, de homens malignos contra a vida dele, contra a nossa vida. Deputado distrital Júnior Brunelli, ex-PSC, protagonista do episódio que ficou conhecido como Oração da Propina, se entregou ontem à polícia suspeito de desviar R$2.600.000 do governo do Distrito Federal. Brunelli estava foragido desde sexta-feira, quando foi deflagrada a Operação Ruffini pela Polícia do Distrito Federal. O dinheiro era destinado a projetos voltados para idosos, mas não foram executados. Na operação, o assessor e um contador de Brunelli foram presos, além de um empresário que confessou a participação no esquema. Os 4 vão responder por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, uso de documento falso e peculado. Imaginem, por favor, o cenário. Esse cenário é hipotético, tá? Um cristão que é um empresário de sucesso, detém um faturamento monumental, mas acredita que precisa pagar salários abaixo da categoria aos seus colaboradores. Ele também acredita que precisa sonegar impostos que a ele são imputados, corrompem os agentes públicos para a sua empresa ser beneficiária em fiscalizações e liberações de documentos oficiais. Inclusive, ele desvia o fluxo normal de trabalho, o que contribui para o aumento da morosidade e da ineficiência dos serviços públicos. Imaginou? Esse mesmo cristão que vai à igreja no domingo e diz que Deus o protege e o livra de todo mal, ele não seria uma erva daninha para a sociedade? Não há nesse exemplo um tipo de balança enganosa alimentada pela corrupção desenfreada? Responda, por favor, sim ou não? Se eu te disser que isto é mais comum do que se imagina, é lógico que você vai acreditar. Afinal de contas, nós assistimos ao noticiário, não é mesmo? Há quem diga, inclusive, que os nossos políticos são o reflexo do nosso povo. Olha só, já que somos nós quem elegemos os membros do poder executivo, legislativo, né? Nas pessoas dos nobres, excelentíssimos vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, deputados distritais, federais, senadores da República e, finalmente, o presidente da República. Partindo do pressuposto de que muitos são cristãos declarados e até fazem parte da famosa bancada evangélica, não deveríamos esperar um pouco mais de honestidade? Mas eles preferem defender a loucura de tentar pautar a política no que tange aos temas da modernidade em um livro milenar, o qual é atribuído à inspiração divina. Querem fazer do nosso país uma verdadeira teocracia. Querem transformar o Senado e o Congresso Nacional em púlpitos de igreja. E a honestidade, inclusive
a honestidade intelectual, que vá para as cucuias. Onde fica a honestidade? Se querem mesmo agradar a Deus, por que não cessam as medidas que invadem a liberdade e tentam impedir o direito já conquistado a duras penas pelas minorias? Sejam honestos. Querem seguir a Bíblia, mas não atentam para uma simples orientação moral. E todos são defensores da moral e dos bons costumes. Que contradição! Quais são a moral e os bons costumes? Será que eles podem falar sobre a honestidade? Vamos lá, falar de honestidade no comércio. Uma das maneiras mais antigas de enganar clientes é por meio de uma balança enganosa. Mas não apenas a balança, né? Nós sabemos, o hidrômetro, o marcador de combustíveis vendidos nos postos, não é mesmo? Senhores donos de postos de combustíveis, hein? Entidades como o Inmetro, o IPEM e demais órgãos de fiscalização estão aí para garantir o peso justo de balanças comerciais e industriais. Os comerciantes que compram e vendem sem nota fiscal, por exemplo, aqueles que burlam as leis de relação com o consumidor, promovendo vendas casadas, embutindo seguros e garantias estendidas sem aviso aos clientes e sem, muito menos, a autorização dos clientes. Tudo isso e muito mais os cristãos andam fazendo. E com relação à honestidade na vida cotidiana? Em família, nas relações com a comunidade, vivendo em sociedade, as mentiras, a falta de cooperação, acordos não honrados e muito mais fazem parte do fantástico mundo dos cristãos honestos. Fingem ser quem eles não são e não se esquecem de comparecer aos cultos de ensino, aos cultos de oração e às escolas dominicais. Para quê? Para simular uma piedade que eles não têm. Mentiras fazem parte da vida de muitas pessoas. Embora os cristãos tenham orientações bíblicas capazes de ensinar os mesmos a serem diferentes. Até porque foi para isso que eles teriam sido chamados para fora, né? Igreja, chamados para fora. Deveriam ser diferentes, deveriam imitar a Deus, imitar a Jesus, partindo do pressuposto de que ele jamais mentiria. Deveriam ser novas criaturas, como diz Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Jamais eles deveriam seguir o tal do pai da mentira, que seria o diabo, como está escrito em João capítulo 8, versículo 44. É uma triste ironia ver tantas pessoas alegando pregar a tal palavra de Deus, que seria a verdade, quando fazem ao contrário. Muitos hoje distorcem as escrituras para enganar os ouvintes. Convencem pessoas a venderem suas casas e doarem o dinheiro para uma igreja, tão somente para enriquecer seus líderes. Não. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão em bolso. Eles têm um discurso que faz cócegas nos ouvidos e defendem, por muitas vezes, uma inclusão que não se reflete com a aceitação plena da pessoa como ela é. Você poderia dizer, Denilson, a sua fala demonstra um cenário extremamente pessimista a respeito da realidade atual. Não é assim, não. Veja o lado bom das coisas. As igrejas chegam aonde o Estado não chega. Concede oportunidades para que as pessoas se libertem dos vícios, das teias da criminalidade, da vida às margens da sociedade. A custo de quê? Eu pergunto. Pode deixar que eu mesmo respondo. Vidas inteiras de ilusão.
Se as substâncias ilícitas roubam o bom senso de seus usuários, fazem com que as suas vidas permaneçam afundando em mares de lama sem fim, a religião, por outro lado, toma as mentes das pessoas, principalmente as religiões fundamentalistas. As religiões promovem a diminuição do senso crítico, o famoso salto no escuro e crenças limitantes que trabalham a culpa, a sensação falsa de um fiel escudeiro a seu favor, um Deus imaginário que promete uma vida eterna também imaginária, após vencermos com os nossos próprios esforços as lutas, embates e batalhas dolorosas da nossa própria vida. Essas sim são verdadeiras. Enquanto isso, os executivos de Jesus vão fazendo suas demonstrações forjadas de que é suficiente a fé para os fiéis. No meio da adoração, levantar a mão é um ato profético, é um posicionamento de guerra de uma pessoa invicta. Quando você está de joelho no meio da adoração, você está dizendo, não estou a guerrear porque eu quero vencer, não. Eu estou a guerrear como quem já venceu. Estou a guerrear como quem já venceu. Mas, em se tratando deles, seu apetite é voraz. Eles querem o seu tempo, o seu dinheiro, as suas esperanças. São os donos de Jesus, que têm suas balanças enganosas e estão a pesar, tapeando quem eles puderem de que o fardo é leve. O golpe está aí, né? Cai quem quer. Meus amigos e minhas amigas, para concluir, no comércio nós podemos escolher aonde comprar. E ao primeiro sinal de atos lesivos ao Código de Defesa do Consumidor, você pode se afastar daquela loja, denunciar ou até mesmo acionar a justiça. Mas eu pergunto, com relação ao perverso sistema religioso, eles se gabam de que são a maioria. E você? Você mesmo, vai continuar sendo conivente ou vai bater em retirada? Afinal de contas, é como eles mesmos dizem, né? Ninguém é obrigado a estar lá. Mas se você estiver, você terá que ler a cartilha deles. Fica a dica, fica o recado. Quero me solidarizar com as religiões minoritárias, embora que esse canal seja um canal crítico de todas as religiões. Você que tem enfrentado diariamente duras penas pelo simples fato de você ter escolhido uma religião que não é a maioria, sinta-se abraçado por mim nesse momento. Você tem o seu direito de praticar sua religião. Não importa se ela é maioria ou minoria. E eu quero também, nesse momento, me dirigir aos ateus, aos agnósticos, aos céticos, aos desigrejados, às pessoas que também têm sido vítimas, assim como eu, de grandes preconceitos. Levantemos a nossa cabeça e vivamos a nossa vida com dignidade, porque nós também temos o direito à não religião. Um forte abraço, fiquem na paz, fiquem na razão. Tchau, pessoal.